A bolba aviária, ou pipoca, como é conhecida popularmente, porque ela forma uns caroços aí na ave, é uma das principais doenças dos sistemas caipiras de produção. Todo mundo, todo avicultor que tem galinha no fundo de quintal ou já trabalha mais como um negócio, uma vez ou outra acabou passando pela bolba aviária. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre ela. Eu vou trazer vários insights de prevenção, de controle. E fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer 3 receitas caseiras para a gente fazer o controle da bolba. E se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a bolba é que ela é causada por um vírus. Isso é muito importante na identificação das doenças. Primeiro de tudo, para a gente saber a doença que está cometendo a galinha, eu preciso saber qual é o agente causador daquela doença. Então nós temos doenças causadas por vários micro-organismos, bactérias, protozoários, por vermes, por vírus. Então a bolba aviária, ela é causada por um vírus, pelo poxvírus avícolas. A bolba ela pode ser encontrada de duas formas, ela pode acometer as aves de duas formas principais. A primeira delas é a mais comum que a gente encontra, são essas lesões cutâneas. São esses caroços que formam, é bem característico, todo mundo já viu isso, já viu em algum lugar ou passou por isso. Forma esses caroços em lugares que não cresce a pena, que não tem pena, principalmente na região do pescoço, na região do rosto, da cabeça, na região da crista, da barbela. Então, onde não tem pena, começa a aparecer pequenos pontinhos pretos que vão evoluindo, eles vão crescendo, vão virando feridas, e isso é a bolba aviária. A bolba aviária cutânea, que a gente chama, que acomete a pele da galinha e forma essas lesões crostosas, nodulares. São esses nódulos que formam na pele da ave. Só que a gente tem uma outra forma da doença, de ela avançar na ave, que aí sim é muito perigoso, que é a forma difitérica. Que essas lesões elas começam a aparecer internamente, principalmente na região nasal, na região da boca. Vai formando lesões nas mucosas, parece placas sobressalentes de cor amarelada. E ele acomete todo o trato respiratório e digestório. E a galinha, inclusive, pode morrer por asfixia, né? Asfixia porque ela para de respirar. Aquelas placas amarelas, elas trancam, elas fecham a traqueia, elas podem acometer todo o sistema respiratório. Então aí, esse avanço da doença é muito preocupante. O vírus crescendo e se instalando cada vez mais, acometendo cada vez mais a ave pela doença. A gente tem que se preocupar bastante porque pode levar a ave à mortalidade. E a gente vai ver nesse vídeo como fazer o tratamento da bolba. Mas antes de falar de tratamento especificamente, o que a gente precisa entender é como ela chega no galinheiro, como ela acomete a galinha. E isso acontece principalmente através da picada de mosquito. É o transmissor, o principal transmissor da bolba para as aves são as moscas, são os mosquitos que vão picar e vão levar o vírus para dentro do animal. Geralmente o vírus não consegue adentrar, por exemplo, a galinha sem estar machucada, sem ser por uma picada de inseto. O vírus ele acaba entrando ou pela via respiratória, ou ela ingere mesmo, ou por algum machucadinho que tem, alguma lesão, ou pela picada principalmente do mosquito. E aí, uma vez instalado, começa a ficar preocupante porque ele vai proliferando muito rápido e transmitindo muito rápido. Aí a transmissão se dá pela roupa, se dá na ave por ave, o contato daquela ave doente com outra ave vai transmitir o vírus, isso vai se alastrando e vai transmitindo para todas as aves do plantel. E um problema sério relacionado à bolba aviária, que é uma particularidade dessa doença, que é muito preocupante, é por isso que ela é uma das principais que acometem as aves, os sistemas caipiras, é porque o vírus ele é altamente resistente. Ele é resistente ao sol, ao tempo, ele é resistente à temperatura, é um vírus muito resistente. Para você ter uma ideia, se a gente manter ele a 0 até 4, 5 graus, ele pode se manter por 2 anos. No solo mesmo, ele pode ficar ali recebendo sol, temperatura
por um ano e ele ainda tem a capacidade de infestar aquela galinha. Diferente de várias outras bactérias, micro-organismos que o sol, a exposição à luz solar já controla, já consegue eliminar aquele patógeno, o vírus causador da bolba não. Ele é muito resistente à temperatura, a sol. Então um trabalho de biosseguridade é fundamental para a gente controlar essa doença. E como eu comentei com vocês, as aves elas podem se infectar com contato direto com outras aves. O vírus pode ir por veículo, o vírus pode ir pela roupa, pelas mãos do colaborador, pode ir pelo sapato principalmente. E a gente vai falar algumas medidas importantes de biosseguridade para evitar o aparecimento da doença no lote. Mas uma coisa importante para a gente avançar é o período de incubação, que geralmente leva de 4 a 10 dias. O que é isso? Isso é um ponto fundamental. O vírus pode ter se instalado. Então, um caso real que aconteceu com um aluno nosso. Ele chamou um colaborador para ajudar ele a fazer uma debicagem. As aves estavam precisando fazer uma debicagem e ele pediu ajuda para fazer o trabalho, para fazer aí essa ação da debicagem. Esse colaborador tinha galinha pé duro no fundo de quintal e acabou indo lá debicar 500 poedeiras, 500 Novogem-Brau. Quando ele fez a debicagem, ele ajudou, não tomou os cuidados de passar por um pé dilúvio, por um cal, de passar álcool em gel, trocar de roupa. Ele simplesmente foi, entrou e fez o manejo. Porém, ele levou o vírus da bolba aviária do galinheiro dele para o colega, para o vizinho ali, que é um dos nossos alunos. E esse vírus, ele demorou quase 10 dias para se manifestar. O que significa isso? Depois que ele entrou no sistema, por exemplo, ele entrou pela sola do sapato. O colaborador levou pela sola do sapato. Ele caiu na cama ele encontrou condições ali de sobrevivência, a galinha foi ciscar, acabou tendo contato com esse vírus, respirou o vírus e acabou se contaminando. Mas para o vírus se proliferar na ave e começar a aparecer os caroços, começar a aparecer a pipoca que a gente chama, os nódulos em toda a região que não tem pena da galinha, demora de 4 até 10 dias. Então a galinha pode estar com o vírus, ela pode estar contaminando todas as vizinhas, todas as amigas ali dentro do galinheiro, ela pode contaminar todo o sistema sem saber. Porque o vírus está ali de 4 a 10 dias para manifestar a doença. Então esse é um principal perigo. Porque a hora que já apareceu o caroço, a hora que começa a aparecer a bolba, ele já está ali pelo menos há 4 dias no sistema e está se manifestando, se proliferando. E como eu disse, é muito difícil de controlar. É um vírus altamente resistente. Então a gente tem que trabalhar na prevenção, sempre com prevenção. E qual é a melhor prevenção que a gente tem para controlar a bolba no sistema? É a vacinação, não tem como fugir. Quando eu compro as pintainhas, os pintinhos de casas agropecuárias, que veio de algum incubatório idôneo, ele já vem vacinado com a bolba fraca, que a gente chama, bolba leve, que é no primeiro dia de vida, geralmente feito com Amarec no incubatório. É a vacinação que vai controlar o vírus no sistema. Então ele vem já vacinado contra bolba. E dependendo do calendário de vacinação que você vai adotar, com 3 semanas, 40 dias, 42 dias, a gente faz a bolba forte. É uma vacina muito encontrada em vários lugares do Brasil. Na maioria dos lugares, as principais vacinas que a gente encontra é contra a bolba. É essa que a gente faz a punção na asa, tem que ser armazenada refrigerada, eu encontro em doses menores e é muito importante. Então quando a galinha atinge ali a 3ª semana de idade, daí para frente, 42 dias em média a gente faz a vacinação contra a bolba. Compra inclusive em doses menores, armazena na geladeira certinho. Ela geralmente já vem com a agulhinha específica para fazer a vacinação. É uma agulhinha que tem 2 entradinhas, né? Tem um reservatório na ponta da agulha, que a hora que você fura e volta, ele atinge a membrana da asa mesmo e por contato faz a vacinação contra a bolba. É muito importante para ficar tranquilo e não ter dor de cabeça. E é claro, as ações, as medidas de biosseguridade são fundamentais no sistema de produção.
fazer o controle dos principais vetores, que são moscas, mosquitos. Então colocar as iscas naturais para controlar as moscas no sistema, deixar tudo limpo, organizado, tirar entulho, cuidado com a umidade da cama. Tudo isso vai favorecer o controle do vírus que acomete as aves. E uma coisa importante é que o tratamento da bolba, sem ser a prevenção por vacinação, não é eficiente. É um vírus que a gente não tem como controlar depois que ele foi instalado. Controlar no sentido de algum medicamento que eu vou utilizar que vai atacar aquele vírus e vai acabar com o problema. Como, por exemplo, as bactérias, que a gente tem os antibióticos. No caso do vírus que causa a bolba, não existe. O que a gente tem são medidas paliativas para controlar a infecção secundária. O que significa isso? Eu vou poder usar um antibiótico, por exemplo, para não deixar uma bactéria entrar no processo, porque é muito comum, depois que a ave está debilitada, depois que ela está machucada, com a imunidade baixa, ela pode ser acometida por uma bactéria. A gente, então, para não deixar uma infecção secundária acontecer, acaba entrando com alguns medicamentos, mas não é específico para o vírus. O mais famoso no mercado que a gente utiliza é a tuia. A tuia é um medicamento que não é um medicamento, na verdade, né? A tuia, ela é um tratamento auxiliar da bolba, da verruga aí que a gente chama popularmente. A tuia nada mais é do que uma árvore. Se não me engano, ela é nativa do Canadá, da região norte ali dos Estados Unidos, e ela é utilizada para aumentar a imunidade da galinha, utiliza de forma oral, mas não é um medicamento, isso é muito importante. Tuia não é um medicamento para bolba. Ela auxilia no contexto geral, em aumentar a imunidade, mas ela não vai eliminar o vírus da bolba. É indicado, se a ave foi acometida com a doença, com as verrugas, o caroço que a gente chama, usar uma tintura de 50% de iodo, pode utilizar direto na ferida, e principalmente uma suplementação de vitaminas. Melhor do que a tuia é a gente suplementar com vitamina A. 10 dias suplementando a dieta das galinhas com vitamina A. Então você pode pegar alimentos ricos em vitamina A e fornecer acerola, laranja mesmo cortada para as aves todos os dias. Se elas estão com os caroços, a bolba vai recuperar mais rápido. E agora eu quero passar para vocês 3 alternativas, 3 tratamentos alternativos caseiros, que está nesse livro aqui, inclusive, de alternativas ecológicas para prevenção e controle de pragas e doenças. É um livro que tem várias receitinhas de bolo, inclusive para a produção vegetal e também para a produção animal. Tem uma área específica para as aves, que tem alguns indicativos de alternativas que a gente pode utilizar para controlar certas doenças. E para bolba tem 3 receitas principais que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira delas é utilizar o miolo da abóbora. Eu quero que vocês, se tiver tendo bolba aí no plantel, alguma galinha com bolba, e for utilizar alguma dessas alternativas, deixa no comentário para mim se funcionou. E mais que isso, se você conhecer alguma outra alternativa, algum outro tratamento que funciona, deixa aqui nos comentários para mim também. Mas pegando aqui do livro, aproveitando o livro relacionado a esse tema, ele recomenda a utilização do miolo da abóbora. Eu vou pegar o miolo da abóbora, eu vou triturar ele, vou amassar ele e vou passar nos caroços, vou passar nas verrugas aí, vou passar em toda a área afetada o miolo da abóbora moído, o miolo da abóbora amassado. Vou amassar o miolo da abóbora e vou colocar nas feridas. E aí até que elas sequem. Vou usar essa técnica, vou usar o miolo, colocar todos os dias até que seque aquela verruga, aquela ferida causada pelo vírus. Uma outra receitinha aqui para controlar a bolba é utilizar banha e querosene. Então a recomendação da literatura são 300 gramas de banha para 100 ml de querosene. Eu vou amornar essa banha, a hora que ela amornou eu acrescento o querosene, misturo bem e também vou passar uma vez ao dia na área afetada. Vou pegar então essa mistura de banha com querosene nessa proporção e passar nas feridas, até que as feridas sequem. Um outro tratamento alternativo que a gente tem aqui é a utilização de fubá e fermento, e um processo aí mais fermentado para fazer efeito.
funciona da seguinte maneira. Eu vou utilizar meio quilo de fubá, que é a farinha de milho, fubá de milho, um tablete de fermento, que a gente encontra em qualquer supermercado, fermento normal, e água. Qual que é o processo? Eu vou misturar o fermento com o fubá, vou acrescentar a água até formar um mingau grosso. Eu vou deixar essa mistura fermentar por um dia. Então vou deixar lá essa mistura, vou fazer bem a mistura e deixar ela ali fermentando. Vou esperar que a massa passe do ponto, cresça no máximo e depois que ela cresceu ela vai cair, né? Quando ela cair novamente e começar a azedar, que eu vou utilizar nas aves. Eu vou alimentar essas galinhas. Eu vou colocar esse fermentado para as galinhas comer até curar. Ou mesmo de forma preventiva, eu posso utilizar esse mecanismo. Mas lembrando de fazer certinho, depois de um dia, quando começar a azedar, você vai utilizar para as galinhas. Não pode deixar muito tempo ali também. Tem que ser logo depois do primeiro dia que aconteceu o processo de fermentação, que diminuiu a massa e ela vai começar a azedar. Aí a gente fornece para as aves. Pode usar todas essas alternativas em conjunto. Eu já vi alunos aí também no grupo de WhatsApp da nossa escola falando em utilização de sal, de uma outra forma de controle, de prevenção. Então eu queria que vocês deixassem para mim no comentário qual forma que vocês conhecem alternativa de prevenção da bolba. Não tem jeito, a bolba é uma doença viral que a gente tem que fazer a prevenção através de vacinação e biosseguridade. E se ela acometer as aves, eu vou entrar com vitaminas, eu vou melhorar a imunidade dessa galinha, adotar um protocolo de biosseguridade e posso utilizar dessas alternativas que eu acabei de mostrar para vocês. Muito obrigado por acompanhar esse conteúdo até aqui e um grande abraço a todos!